Se você acha que este vídeo simplesmente mostrará sinais que você geralmente vê e te dará um pequeno impulso de ego, como a maioria dos vídeos no YouTube, então me desculpe, você está errado. Eu vou te dar os sinais que realmente significam que você é um homem altamente atraente se eles aparecerem na sua vida. Primeiro sinal: você se vê como um homem altamente atraente. Olha, eu vi muitos caras na minha vida que não têm nenhuma vantagem física, mas eles são bem-sucedidos com mulheres por uma coisa: o pensamento que os faz acreditar que eles são atraentes. Por quê? Porque no momento em que você acredita que é atraente, suas ações e comportamentos automaticamente se tornam atraentes para as mulheres. Eu vi milhões de caras na minha vida que parecem terríveis, mas porque eles pensam em si mesmos como atraentes, eles acabam se saindo melhor com mulheres do que o cara que é realmente bonito. O que eu quero dizer aqui é: quando você se vê como atraente, você começa a interpretar tudo o que vê como um sinal de interesse. Literalmente, você se torna delirante. Uma garota te olhou, você instantaneamente interpreta isso como ela estar afim de você. Uma garota te rejeitou, você assume que ela está se fazendo de difícil porque ela gosta de você. Você a viu falando com outro cara na sua frente, você assume que ela está fazendo isso para te fazer ciúmes e te atrair mais, porque ela gosta de você. Isso não é necessariamente verdade e na maioria das vezes é errado. Mas quando esse padrão existe no seu cérebro, você subconscientemente começa a atrair garotas através do seu comportamento. Deixe-me explicar isso com mais um exemplo. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você viu um cara perseguir uma garota, e eles se uniram. Normalmente, se você é uma pessoa racional vivendo neste planeta, você sabe que uma vez que você persegue uma garota, ela geralmente perde o interesse. E ainda assim, você provavelmente viu um cara perseguindo garotas e ainda conseguindo ficar com elas. Por outro lado, há um cara que passa o dia perseguindo garotas e sempre é rejeitado. Qual é a diferença entre os dois? É exatamente esse pensamento. O primeiro cara a persegue porque acredita que ele é atraente e que ela o quer. Então ele vai atrás dela com confiança. Ele pode ver sinais de rejeição, mas ele simplesmente os interpreta como ela se fazendo de difícil. Ele continua falando com ela e rindo como se nada tivesse acontecido. Quando ela recua, ele não leva para o lado pessoal. Ele ri e ignora. E o filme continua até ela cair por ele, porque ele mostrou sua confiança e domínio. O segundo cara, porém, a persegue porque ele quer que ela goste dele. Então ele começa a elogiá-la, comprando seus presentes e agindo super legal para ganhar sua aprovação. E é exatamente quando ela começa a vê-lo como um cara legal ou apenas um amigo. A propósito, deixe-me sair do tópico por um segundo para explicar algo importante. Na próxima vez que você estiver falando com uma garota, seja ela sua namorada, sua esposa ou apenas alguma garota, e você quer dizer ou fazer algo, pergunte-se: isso vai fazê-la pensar que eu acredito que ela gosta de mim ou que eu acredito que não? Essa é uma distinção muito importante quando se trata de mulheres. Quando uma mulher sente que você acha que ela não está afim de você, como quando você começa a elogiá-la muito, ou você tem medo de não concordar com ela, ou você compra seus presentes para ganhar sua aprovação, sua atratividade cai imediatamente. De qualquer forma, vamos voltar ao ponto principal. Se eu vim e te perguntei: você é um homem altamente atraente? E sua resposta foi sim, parabéns, você é um homem atraente. Mas se sua resposta foi não, ou eu não sei, ou eu não tenho certeza, então deixe-me te dizer, você provavelmente não é um homem altamente atraente. E se há apenas uma coisa que eu quero que você tire deste vídeo, é isso: aprenda a interpretar sempre as ações de uma mulher a seu favor. Porque olha, nesta vida, muitos eventos acontecerão com você, mas esses eventos não são o que formam a sua realidade. A sua interpretação deles é: por exemplo, você acorda de manhã e está chovendo. Se você interpreta a chuva como algo depressivo, você terá um dia depressivo. Mas se você interpreta como uma oportunidade para ficar e relaxar, você terá um dia bonito e pacífico. É por isso que a interpretação é a lente através da qual você vê a vida, e é o que forma o seu comportamento. Eventos não controlam suas ações. É como você vê esses eventos que controlam sua vida. E essa lente tem o maior papel em suas relações com as mulheres. Então preste atenção no que estou te dizendo. Estou te dando um dos maiores segredos para o sucesso com mulheres. Se alguém te perguntar:
O que determina se você irá suceder com uma mulher? Diga-lhe o jeito que eu interpreto o seu comportamento. Deste momento em diante, eu quero que você interprete qualquer comportamento que uma mulher faça, seja ela sua namorada, sua esposa ou apenas alguma garota, e você está namorando, como algo que ela está fazendo porque ela gosta de você. E fazendo isso, você começará a religar seu cérebro pouco a pouco para sempre se comportar de maneiras que naturalmente o tornem mais atraente para ela e, eventualmente, a façam se apaixonar por você. Segundo sinal: as garotas riem do que você diz, enquanto os homens não. Deixe-me explicar isso melhor. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que há uma grande diferença entre uma garota rindo porque você é atraente e uma garota rindo porque você é engraçado. Rir para as garotas não significa a mesma coisa que rir para os homens. As mulheres usam o riso mais como uma ferramenta para conexão emocional. É menos sobre algo ser genuinamente engraçado e mais sobre mostrar acordo, reduzir a tensão, fazer a outra pessoa se sentir bem, sinalizar interesse ou atração. Por exemplo, quando você está falando com alguém que você admira ou de quem precisa de algo, você pode começar a rir de tudo que essa pessoa diz, talvez até fazer uma risada falsa só para ganhar seu apoio. Isso é um esforço consciente, mas para uma garota é ainda mais profundo. Ela pode fazer uma risada falsa inconsciente. Ela nem sabe por que está rindo ou fazendo isso. Você pode estar falando com ela sem nem tentar ser engraçado, e ainda assim vai perceber ela rindo. Ou você pode estar em um grupo, dizer algo totalmente normal ou uma piada fraca, e as garotas começam a rir. Essa risada não é porque você é engraçado, é porque você é atraente. Agora, você pode se perguntar: por que eu disse no começo, o segundo sinal é: as garotas riem do que você diz, mas os homens não? Por que eu adicionei "mas os homens não" no final? Porque isso, meu amigo, é onde a diferença se mostra entre um cara engraçado e um cara atraente. Se seus amigos homens riem de suas piadas do mesmo jeito que as garotas, isso significa que você é engraçado. Mas se os homens não riem tanto, ou eles riem muito menos do que as garotas, então isso significa que você é um homem atraente. E se os homens e as garotas não riem de suas piadas, isso significa que você não é engraçado nem atraente. Então, em resumo, o que eu quero que você entenda é isto: se as garotas ao seu redor riem mais do que os homens, isso significa que você é um homem atraente. Terceiro sinal: outros caras te veem como competição. E já que estamos nesse ponto, deixe-me lhe dar o terceiro sinal, que é um pouco ligado a esse. É isto: se você está em um grupo, você diz algo, as garotas riem, mas você percebe que alguns dos homens permanecem sérios ou não riem de nada, isso pode significar que esses caras te veem como competição. Como? Deixe-me primeiro lhe lembrar de um princípio que já mencionei na série de Como Atrair Mulheres. Sempre que há um grupo de homens e garotas sentados juntos, os caras automaticamente começam a competir uns com os outros para serem os mais atraentes para as garotas. Cada um tenta ser o mais engraçado, o mais forte, o mais legal, e isso é completamente normal. Mas no momento em que um cara muito atraente aparece no grupo, os outros homens, sem nem perceber, começam a sentir que não podem competir com ele de forma justa. Então, o que eles fazem? Em vez de tentar aumentar seu nível, eles tentam baixar o seu. É por isso que eles começam a tratá-lo com rudeza. Por exemplo, se você percebe um cara tentando te provocar, te zoar ou até mesmo te insultar na frente das garotas, isso significa que ele está com medo de você, porque você é um homem atraente. Ou digamos que você diga uma piada, e as garotas e mesmo alguns homens riem, mas você percebe que alguns dos caras não riem de nada. Por quê? Porque eles não querem te dar a validação, eles querem ser quem faz as garotas riem em vez de você. Esse comportamento vem do medo, e porque eles sentem que você é muito melhor do que eles tentam baixar o seu. Por outro lado, se você entra em um grupo de garotas e homens, e todos os homens te aceitam, riem com você e não competem com você, isso significa uma de duas coisas: ou eles são muito confiantes em si mesmos, ou você não é atraente de forma alguma, e eles não se sentem nem um pouco ameaçados por você. E o melhor de tudo isso, as garotas percebem esse tipo de competição. Acredite em mim, se você está em um grupo e alguém tenta te provocar
ou te tratar de forma rude, elas percebem. Elas entendem que esse cara se sente ameaçado por você, e como resultado, elas começam a ver seu valor e te acham ainda mais atraente do que antes. Claro, se você se encontra nesses tipos de situações, o melhor jeito de lidar com esse tipo de competição é não competir, não reagir, porque no momento em que alguém tenta te derrubar, competir com você ou agir de forma rude, ele já perdeu. Tudo o que você tem que fazer é continuar caminhando com total confiança e agir como o vencedor, porque você é o vencedor. Uma pequena nota: nunca tolere desrespeito. Sim, não compita, não tente derrubar ninguém. Mas se a competição escalar até o ponto em que alguém te insulta ou te desrespeita, é aí que você tem que pará-los imediatamente. Você pode calá-los com uma resposta rápida e inteligente, ou falar com eles calmamente e lhes dizer para não repetir esse comportamento, ou cortá-los completamente, ou lidar com eles de qualquer forma que você veja suficiente. Quarto sinal: você aprecia o momento mais do que se concentra em um objetivo específico. O quarto sinal é uma dessas coisas que podem ser um pouco difíceis, porque se não é feito da forma certa, pode te afetar mais do que te ajudar. E você aprecia o momento mais do que se concentra em alcançar um objetivo específico. Agora, ouça-me com atenção, porque o que estou a explicar é muito importante. Quando você está falando com uma garota, qual é o seu objetivo nessa conversa? É fazer ela gostar de você? Dormir com ela? Obter um número de telefone? Ou é simplesmente apreciar a conversa com ela naquele momento? Se a sua resposta é a última, parabéns! Você provavelmente é um homem altamente atraente. Porque, olha, a maioria dos caras, quando estão falando com uma garota, tem um objetivo específico em mente. Eles querem o número dela, eles querem que ela goste deles, eles querem levá-la para casa naquela noite, etc. E quando uma pessoa tem um objetivo claro e definido que está tentando alcançar, geralmente cai em uma armadilha comum. Começa a parecer necessitada, como se estivesse tentando se provar ou ganhar a aprovação dela, e isso diminui sua atratividade. Mas se alguém vai até uma garota, fala com ela, ri e simplesmente aprecia o momento, sem se importar se ela gosta dele ou lhe dá seu número, ou se algo acontece, então aquele cara está mostrando um tipo de comportamento que diz: eu não preciso dessa garota, eu estou apenas me divertindo. Ele aparece como alguém com muitas opções porque não está tentando obter nada dela, como todos os outros caras. E, ao mesmo tempo, ele cria uma espécie de curiosidade emocional dentro da garota, porque ela não pode prever o que ele vai fazer a seguir. Ela não sabe o que está acontecendo em sua cabeça. Para ela, é como se ele estivesse lhe dando esse estímulo emocional estranho e desconhecido, e esse tipo de comportamento se torna extremamente atraente para as mulheres, porque ele aparece como o homem misterioso que simplesmente está apreciando seu tempo sem precisar de ninguém. E essa qualidade faz uma mulher ficar presa. Mas, e aqui está o problema, se você tem essa personalidade, sim, você será atraente, mas pode não obter nada no final. Ou seja, você fala com ela, você faz com que ela se interesse, mas você vai embora sem nem ter um jeito de contatá-la. Você acaba com nada. Por isso, meu amigo, sim, é ótimo falar com as garotas sem nenhum objetivo. E sim, você provavelmente vai parecer mais atraente se não pedir o número dela ou qualquer coisa a mais. Mas qual é o ponto de ser atraente se você não está realmente conseguindo as garotas? Em algum momento, você tem que ser um pouco corajoso e pedir o número diretamente. Quinto sinal: as pessoas subconscientemente procuram sua validação durante momentos emocionais. E, finalmente, esse é o último sinal, e é o mais importante. Ou seja, se esse sinal está presente em você, então eu estou te dizendo agora, você é um homem altamente atraente. As pessoas subconscientemente procuram sua validação durante momentos emocionais. Para explicar completamente essa regra, eu precisaria de 2 horas de discussão profunda, porque é um tópico muito grande. Mas eu vou tentar explicá-la para você brevemente agora. Então, escute com atenção. Essa regra é feita em 2 partes. Procurar sua validação durante momentos emocionais. Deixe-me dar um exemplo de cada um. Uma das maneiras que alguém mostra que está procurando sua validação é o contato visual. Mas é claro, isso não significa que apenas porque uma garota olha para você, ela é necessariamente atraída por você. Ela pode estar olhando para você porque há algo estranho no seu rosto ou porque seu olhar é incomum,
há muitas possibilidades. Mas quando as pessoas olham para você durante momentos emocionais, é quando fica claro que elas estão procurando sua validação, porque você é um homem atraente. O melhor exemplo de um momento emocional é o riso. Quando você está em um grupo e todo mundo começa a rir, cada pessoa instintivamente olha para a pessoa que ela admira ou por quem está atraída. E se você notar que uma garota ou até mesmo um cara olha para você durante aquele momento, isso significa que aquela pessoa está impressionada com você e te vê como alguém de alto status. E é claro, não é apenas o riso. Se algo inesperado acontecer, como um barulho alto, notícias chocantes ou uma revirada repentina em uma história, as pessoas reflexivamente olham para a pessoa com quem se sentem mais seguras, ou a pessoa com quem se sentem emocionalmente em sincronia. Quando as pessoas ouvem notícias boas, vencem algo ou se sentem animadas, elas instintivamente olham para a pessoa com quem querem compartilhar a alegria. E aquela pessoa é geralmente alguém que elas admiram ou por quem se sentem atraídas. E quando alguém se sente envergonhado ou humilhado, geralmente rapidamente olha para a pessoa que espera que ainda o aceitará, alguém cuja opinião realmente importa para elas. Esses 5 sinais são entre os mais fortes sinais de que, se eles existem em você, então você é um homem muito atraente. Se eles já estão presentes em você, isso é excelente. Mas se não estão, não é o fim do mundo. Como homem, a atração não é apenas algo com que você nasceu, é algo que você desenvolve e toma controle. Então, não há nada de errado se você não está atraente agora, porque no final do dia é sua decisão se você quer mudar isso.